Olá, meu nome é Marco Marrafon, eu sou professor de Direito e Pensamento Político na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Também sou mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estudos doutorais na Universidade de Roma III, na Itália. E estou bastante feliz de estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso com unidade, comunidade para tempos desafiadores, junto da Fundação Dom Cabral, da FDC. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que está aí com algumas tensões, alguns confrontos que a gente precisa analisar com muito cuidado, que é justamente o Pacto Federativo. Como todos sabem, o Pacto Federativo é justamente o conjunto de princípios e regras que vão formar, que vão dar forma à estrutura do Estado brasileiro e de relacionamento entre seus entes federados. Nós, na Constituição de 88, nós temos 3 entes federados: a União Federal, os Estados-membros do Distrito Federal e os municípios, né? Então, uma estrutura tripartite. E eu tenho assistido aí alguns conflitos, algumas tensões entre, por exemplo, a União de Governadores e alguns posicionamentos da Presidência da República, também algumas tensões e mesmo conflitos ou contrariedades entre decretos estaduais, autorizando a abertura do comércio, em detrimento de decretos municipais, em que o município veda a abertura do comércio em tempos de coronavírus. E eu gostaria de levar, então, a essa reflexão para que a gente pudesse começar a pensar essa questão do Pacto Federativo, uma vez que ela efetivamente é uma relação que se renova ao longo do tempo, e essa oportunidade é uma oportunidade de analisar como ela funciona em tempos de crise, porque é muito importante, desde já eu posso adiantar, que nós tenhamos um processo de união e coordenação nas ações. Planejamento, monitoramento, toda uma estrutura de governança é imprescindível para que uma política pública seja eficaz, e isso não será diferente para que a gente possa tratar o caso dessa crise grave da pandemia de coronavírus. E para que a gente entenda isso, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho das bases constitucionais do nosso Pacto Federativo. Então, a primeira grande base, a gente precisa entender que a gente não é adepto do chamado paradigma estadualista, ou dualista do federalismo. Esse é um modelo típico do modelo americano, em que as colônias, depois estados, elas cedem um pedaço de sua soberania, e é um modelo, então, em que, vamos dizer assim, um modelo descentralizado e que há um regime de quase de co-soberania, ou seja, os estados têm muito maiores poderes legislativos, por exemplo, nos Estados Unidos do que no Brasil, tá certo? E durante muito tempo, em detrimento desse paradigma chamamos de estadualista, a gente viveu sob a égide do paradigma chamado hierárquico centralizador. Os regimes ditatoriais que a gente viveu demonstram muito isso. A gente teve alguns momentos de federalismo descentralizado, como, por exemplo, no decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, que instituiu a República. Lá já falava em federalismo descentralizado, com poder e autonomia, certa soberania até dos estados, a Constituição de 1891. Mas a nossa história é marcada por movimentos de descentralização e centralização federativa. Em sua grande maioria, a gente viveu sobre a égide do centralismo. Isso quer dizer o quê? A União Federal muito forte, a União Federal dominando a pauta federativa e determinando, de certo modo, subordinando as ações dos estados e municípios, o que não é bem um federalismo verdadeiro. Quando você tem uma perspectiva centralista, você não tem efetivamente uma república federativa, tá certo? Mas a Carta de 88, ela inovou nesse quesito. Porque, de um lado, houve todo um movimento de uma força do papel dos governadores para descentralizar. Mas, no fundo, ela atribuiu muitas competências para a União. As competências administrativas exclusivas no artigo 21, depois as legislativas privativas no artigo 22. Isso mostra que a União Federal foi muito prestigiada na Carta de 88, ainda que muitos tenham defendido posição contrária logo no começo. No entanto, mais do que essas posições, é preciso atentar ali para o artigo 23, que trata as competências comuns, como a defesa da saúde, as políticas educacionais, proteção ao meio ambiente, saneamento básico, e é ali que reside o cerne do federalismo que nós chamamos de federalismo cooperativo, que é o federalismo, digamos, contemplado constitucionalmente, que a nossa Suprema Corte tem reconhecido a cada vez mais. Também nós temos no artigo 24 as chamadas competências concorrentes, ou seja, quando não há ação e legislação da União, os estados podem legislar, mas a União deve regulamentar aquilo que é geral, enquanto os estados membros aquilo que é específico. Está lá no artigo 24, tudo bem? Pois bem,
tanto das competências comuns, no artigo 23, do inciso 2, quanto nas competências concorrentes, ou seja, no artigo 24, inciso 12, nós temos aí uma estrutura de coordenação da União, ou seja, para enfrentar uma crise, em tese, a União deveria coordenar uma grande frente de trabalho, cabendo a estados e municípios suplementar essa construção de política, né? Suplementar e executar em loco com o apoio federativo da União. Essa é a estrutura construída constitucional e ela exige o quê? Políticas não predatórias, atitudes não conflituosas, ela exige o quê? Atitudes cooperativas entre União, Estados e municípios, que é aquilo que nós não estamos vendo hoje em dia, tá certo? E precisamos pensar de maneira muito clara que é preciso superar esse quadro em que haja as políticas cooperativas em detrimento de políticas predatórias, tá bem? Retomando a questão das políticas e dizer que é preciso que a gente tenha uma política muito mais cooperativa do que predatória, eu queria dizer para vocês o seguinte, que se de um lado, como eu falei, no artigo 23, inciso 2, artigo 24, inciso 12, há estabelecimento da possibilidade de articulação e coordenação da União através de um modelo cooperativo para que as políticas públicas em crise sejam resolvidas, de outro lado, é preciso considerar também que há questões como, por exemplo, o artigo 30, inciso 1, que estabelece que as competências locais são dos municípios, o artigo 30, inciso 2, que vai dizer que o município pode suplementar as ações, né, e a legislação estadual e a legislação da União, para que a gente possa pensar a resolução desses conflitos federativos, tá certo? E aí me parece que há questões típicas da crise atual que nós precisamos resolver, tá? A primeira delas é, se a União não fizer nada, pode os estados e municípios atuarem? Sim, pode. Ok? Essa é a primeira grande questão. Nós entendemos que no modelo cooperativo cabe à União um papel de coordenação, tá? De estabelecimento de normas gerais e, supletivamente, especialmente em tempos de crise, cada estado e cada município vai regulamentando suas questões. Sejam os estados com as questões regionais, sejam os municípios com as questões propriamente locais. Tudo bem? Agora, a coisa fica mais complicada quando nós temos contradições. Nós sabemos que no federalismo brasileiro não há exatamente uma hierarquia. Há uma situação em que cada ente tem sua autonomia, né? Ninguém aqui é independente ou totalmente soberano, mas cada ente possui sua autonomia, seu poder de auto-organização, auto-administração, auto-legislação, dentro de suas competências. E aí, então, quando surge o conflito, é que precisa analisar caso a caso a seguinte possibilidade. Ou seja, parece, como regra geral, que vai prevalecer a regra de competência. Ou seja, quem estiver trabalhando fora de sua competência não vai prevalecer as suas determinações em caso de conflito. Então, se o Estado invadir competências locais, ele não estaria aí autorizado a avançar nesse ponto, a não ser que ficasse comprovado que se trata de uma política de incidência em âmbito regional. Tá certo? Vejam problemas que podem surgir por aí. O direito de vir e a questão do transporte intermunicipal, por exemplo, né? Quando se trata de questões até de transporte interregional, enfim, fica até mais evidente que o papel da União é muito forte. Essas questões envolvendo direitos fundamentais têm que ser tratadas mesmo no âmbito nacional para que não haja grandes problemas, tá certo? Agora, quando há uma condução da União que não é bem recebida pelos estados e municípios e vá contra as evidências científicas, é possível certo direito de resistência? De alguma maneira é, e nós precisamos pensar da seguinte possibilidade. O Estado brasileiro, né, não se reduz à chefia do Poder Executivo. Ele é um Estado aí desenhado estruturalmente com diferentes instâncias, órgãos e poderes. Então nós temos aí determinações que são próprias do próprio Ministério da Saúde, por exemplo, a Lei 13.979, agora de 2020, que foi editada justamente para tratar da questão do coronavírus, dá poder ao Ministério da Saúde para que determine o estado de emergência pública em saúde, o período do estado de emergência pública em saúde. Há várias questões ali também relacionadas às competências da Anvisa, ou seja, as agências também desempenham um papel importante e é possível, eu tenho visto esse caminho sendo tomado nacionalmente, que haja concertação também com o Congresso Nacional, que tem muitas competências possíveis para que possa suplantar a eventual situação de crise. No limite, sempre em última ratio, né, há o Poder Judiciário para resolver a questão federativa e, para isso, o Supremo Tribunal Federal é a casa, né, maior de guarda da Constituição para que sejam tratadas as questões federativas. Também a gente tem o Senado Federal, os 3 senadores são iguais justamente para representar, né, em igual número por estado, justamente para representar cada um dos estados. Então, a ideia geral que eu queria dizer para vocês é exatamente isso.
Como regra do conflito federativo, vale a decisão do âmbito de competência de cada um dos entes federados, tá certo? Se houver conflito. Mas que o ideal é justamente que num processo de crise como esse, as políticas públicas sejam coordenadas, e aí sim cabe esse papel forte da União Federal de estabelecer, de coordenar ações, de acordo com as evidências científicas, de acordo com aquilo que é melhor, sob pena de gerar um certo direito de resistência que se revela, né, em maior autonomia para estados e municípios nesse diálogo institucional com o Congresso Nacional, com os órgãos mais técnicos e, em última ratio, com o Poder Judiciário. Tá certo? Essas são algumas reflexões. Um grande abraço.